Cara, eu tenho muita curiosidade para trocar essa ideia contigo sobre banda, porque eu tive o sonho da minha banda, né, cara? A gente estava conversando sobre isso ali em off. Você falou assim, cara, eu sempre quis ter banda, né? Sempre. Se o teu sonho não era tipo assim, eu quero ser sideman. Cara, eu sou daquela geração que cresceu ouvindo rock nacional, né? Foi rock nacional a tua primeira influência? Eu sou de 75, então eu comecei com 5 aninhos de idade. Eu lembro até hoje dessa cena. Eu estava lá em casa, na casa dos meus pais em Bom Sucesso, e segundo andar, 204. Inclusive, meu vizinho era o Kiko do Roupa. Ah, é, no 208, cara? No 208, lá no final do corredor. Morou lá muitos anos e tal. E eu, com 5 anos, eu ainda não conhecia, né? Não sei se ele já morava ali, enfim. Mas no andar de cima, no 304, eu ouvi um piano, cara. Ouvi um cara tocando piano, cantando, sei lá, Guilherme Arantes, Supertramp, aquelas coisas de piano, né? Elton John, Ivan Lins, aquele repertório clássico de piano popular. Cantava e tocava? Cantava e tocava. O nome dele é Irã Araújo. E a irmã dele dava aula de piano. Eu comecei, minha mãe perguntou assim, você tem vontade de aprender o que ele está tocando? Eu, criança, falei que sim. E fui ter aula com a irmã dele, lá no 304. Então, ali eu começo a ter um pouco mais de contato com a música através dos instrumentos. Música, né? Popular. Popular, né? E na minha família, o meu padrinho, o irmão da minha mãe, o Mauro Machado, é um guitarrista que foi dos Canibais, uma banda seminal aqui do Rio de Janeiro. Enfim, uma banda de baile que tocou em tudo que é lugar, enfim. Ele também compôs muito jingle, é de uma geração que compunha muito, essa coisa de publicidade, jingle e tal. Músicas em novela, essas coisas assim. Então ele diz que eu já cresci ouvindo, né, na barriga da minha mãe, eu já ouvia um monte de coisa, né, que ele botava. Ele morou uma época lá com meus pais e tal. Mas você lembra dele tocando também? Lembro. Talvez ele seja a minha maior influência, assim, sabe? De chegar lá em casa, pegar o violão do meu pai e tocar, sei lá, tocar alguma coisa que eu ficar, caramba, é assim que faz, sabe? Já te ensinava alguma coisa nessa época? Muito dessa forma lúdica, assim, sim, né? De só olhar, você é uma esponja, né? A criança é fogo, né, cara? É. Aí depois eu saio da aula dela e vou para uma aula mais formal, de piano clássico e tal. Também ali no bairro e tal, tendo aula com uma professora, aí começa a tocar aquelas obras todas, clássicas, né? Sim. Aqueles Zerny, Anon, aqueles exercícios todos. Mas você estava achando um pouco desconectado com o que você ouvia? Não, nesse momento ainda não, né? Que eu era muito criança e tal, o tempo foi passando ali, mas eu lembro ali na adolescência, eu lembro da Blitz aparecendo, por exemplo, de ter sido um animal. O astral da coisa, né? Da gente vendo no Fantástico, ouvindo. Eu comprei o vinil, aquele arranhado. Achava aquilo um barato, né? Depois vem Legião, vem aquela geração toda, né? Barão. Sim. Vem aquilo tudo e a vontade de... Porra, deve ser maneiro, deve ser interessante. Aí tem o Rock in Rio 1, 85, eu tinha 10 anos. Muito na mídia. Eu tava com meus pais lá em Caldas Novas, naquela pousada do Rio Quente de férias, em janeiro, uma férias da família toda e tal. A gente sempre dava uma rodada pelo... Meu pai é de carro, sabe? A gente ia, eu e meu irmão, meu pai e minha mãe, a gente de carro. A gente tirava o mês inteiro e saía rodando. Nesse ano a gente parou lá em Caldas Novas, em Goiás. E eu lembro de ver pela televisão o Queen, não sei o que, pulando na cama, sabe? Eu louco com aquilo. Lembro, por exemplo, do Menina Veneno, do Hit, quando entrou no rádio, pô, a gente ouvia rádio pra caramba, né? Sim. No carro, enfim. Lembro da minha mãe ouvindo muita música em casa, ela trabalhava meio expediente como professora, pela manhã ela estava em casa, então ela botava aqueles clássicos todos, Chico, Caetano, enfim, MPB, Milton. E o rock nacional bombando. E o rock nacional bombando em paralelo, né? Nas rádios e tal. Você é de 75. Eu sou de 75, meu irmão é de 74. Então a gente cresce ali comprando fita cassete, vinil, das bandas de rock nacional. Com 12 anos, cara, eu estava fazendo conservatório lá em Bom Sucesso, eu me formei em teoria ali e tal. Um amigo que estudava lá me chamou para uma banda. O cara era mais velho, devia ter, sei lá, uns 17, 18 anos. Tava precisando de um tecladista. Aí foi a primeira experiência de banda que eu tive. Você foi como tecladista? Eu tocava piano, né? Sim. Eu tocava teclado, até piano. Agora nada de guitarra. Nada de guitarra. Se você com 15 anos ainda não estava tocando guitarra? Não, nessa época eu tinha 12 anos, cara. 12? Eu tinha 12 anos. Novinho. Meu irmão começou a fazer piano comigo, largou. Depois ele começou a ter uma aula de violão, que uma professora nossa da escola, que era uma professora de francês, dava aula de música, de violão particular. Ele começou a... E eu vi ele tocando aqueles acordes básicos em casa e tal. E eu só de olhar aquilo fui absorvendo. Sim. Enfim, com todo esse caldo aí rolando, eu fui para essa banda. Eu lembro dos meus pais vindo para a praia,
Era o programa da família do domingo e antes me deixando lá no ensaio, um calor do caramba. E eles, pô, vocês estão malucos, cara. Vai ficar galera indo pra praia. E eu tava amarradão naqueles ensaios lá. Pra mim era uma experiência enorme. Pô, assim. Adorava, né? E aí tocava rock nacional ali, Plebe Rude, tocava algumas músicas, hits internacionais, sei lá, Simple Minds, não sei o quê, enfim. E aí teve um show em Petrópolis que meus pais não deixaram eu ir. Que, pô, tu vai viajar, tu tem 12, 13 anos, vai pra Petrópolis com os caras de 18, 19, não vai. Aí eu saí da banda. Foi a primeira experiência assim, né? Enfim, depois eu fiz Cefet, passei pro Cefet e tal, fiz eletrotécnica lá, e lá tem um movimento de músico pra caramba, aquela região toda ali do Maracanã, Federal de Química, Pedro II, os guitarristas, as bandas e tal. Aí, bicho, eu ficava igual um doido. Aí ali, você né? começou a tocar guitarra com quantos anos? Aí, cara, quando meu irmão largou o violão, porque também não era a onda dele sempre foi esporte, Sim. eu peguei o violão e já saí fazendo aqueles acordes que ele me mostrou ali. Quantos anos você tava? Ali eu já tava com uns 13, 14. Entendi. É só para situar a galera Isso. aqui, eu acho interessante porque é o seguinte, a gente calibra mais ou menos de idade, sou de 7,9, você é de 7,5. E é interessante ver, você falou assim, de o que acontecia na mídia, né, cara? Você ligava a rádio ou TV, que era o que a gente tinha, não tinha internet, Sim, tá, galera? não tinha. O que tinha era música, era banda. Eram os Globos de Ouro, Chacrinha. Tudo tinha isso, né, cara? Tudo tinha música. E você, na verdade, quando a gente começou a tocar, eu também comecei a tocar rock e metal, é porque não era uma coisa estranha, era uma coisa que estava no mainstream. Tocava No rádio. É igual hoje você pega, por exemplo, a molecada de 12, 13 anos, o que eles estão ouvindo agora, a realidade deles é aquele funk meio trap, né? É trap, tem esse pop também americano, né? Tem o pop nacional também, mas tem muito trap, né? Tem rap. É porque funk. a gente, eu vejo que a galera que assiste aqui, que é uma galera mais consciente musicalmente, Sim. né? O público é muito de músico entusiasta. E a galera, assim, não entende que, cara, a molecada de hoje Sim. era... O que eles estão tendo acesso hoje é como se fosse o inverso do que a gente estava tendo acesso naquela época. Era o rock, era o metal, a música brasileira. Hoje é o funk, é o trap, é o rap, é o pop. É o pop. O pop já existia também, naquela... Sim. Também corria por fora e altas produções, né? Anos 80 tem umas gravações antológicas, né? Sim. Acho que ali a gente está no auge do analógico, né? Sim. produções. Mas o rock nacional estava muito pujante, né, cara? Tava. E Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, cara. Então, assim, aí eu lembro do Kiko, por exemplo, chegando de uma viagem do exterior, aí eu já estava um pouco maior, e lembro dele chegando do exterior, o Kikinho era moleque, cara, o filho dele, o baterista, né, o Kikinho. Eu tava com ele lá, ele tinha uma bateriazinha, ele tocando bateria já, ele até me ensinou uma levada, eu era moleque também, ele me ensinou. Enfim, eu lembro dele aparecendo com umas guitarras, depois que eu soube que é a tal da Floyd Rose. Bonito pra caramba aquele negócio, né? Aquele negócio, ele fazendo aquelas alavancadas em casa, testando a guitarra. Você ia na casa dele de vez em quando? Às vezes eu ia, né? Criança, batia ali. Conseguia ver ele tocando? Conseguia ver ele nesse lance aí, eu vi ele testando essas guitarras que ele trouxe de lá, não sei nem qual equipamento que ele estava usando, mas ele estava dando umas alavancadas, assim, aqueles dive bomb, aquelas coisas assim, caraca, que parada, né? Muito maneiro, né? Tem um cheiro diferente. Porra, alucinante, né? O Kikinho tinha uma guitarrinha pequenininha, uma Stratinho pequenininha, porque ele era garoto, cara, ele é mais novo do que a gente, eu acho. Acho que o Kikinho deve ser de 80, sei lá. Por aí, 81, não sei. E o Roupa Nova tava bombado já na época, O Roupa né? tinha lançado o primeiro álbum, né? Que acho que é 80, né? Por ali. Não é antes, não, cara. Que o Kiko veio aqui, ele contou a história dele inteira. Porque tem o lance do The Funks, né? Que era a banda de baile, né? Que eles já tinham essa experiência de baile. Mas eu acho que o primeiro deles, eu acho que é na virada. Acho que é por aí, 40 e poucos anos. É 40, é isso aí que o Roupa Nova tem. É na virada, né? Eu acho que é 80. Tanto que eles iam fazer o 40 anos, teve a pandemia e eles estão fazendo agora, né? Esse projeto. Sim. Por aí. Enfim, que eu acho um disco lindo, né? Tem vários arranjos bacanas e tal. Então tinha essa proximidade dele também. Vi vários shows do Roupa e tal. Enfim. Mas aí, então tava esse clima, né, cara? De banda, né? Muita banda autoral. Ter banda era muito maneiro. Era uma coisa assim, pô, cara. O que você acha que hoje a galera quer fazer que é equivalente a ter banda na nossa época? Porque ter banda hoje não é uma coisa meio estranha, assim. Não é uma coisa que todo mundo da escola acha maneiro, né? Nossa época era maneiríssimo ter banda, né, galera? E o engraçado é que, assim, eu lembro das bandas, ninguém... Tirando essa primeira banda que eu tive, que tinha essa experiência de tocar música dos outros, todas as outras bandas eram autorais, cara. Sim. A gente não queria ficar fazendo cover.
versão. Sim, sim. A gente queria viajar na nossa onda, entendeu? Tinha um monte de banda rolando, pô. A gente queria fazer a nossa onda, sim, né? Sim. Isso é legal, né? Sim, sim. Foi uma coisa que eu sempre tive pra mim. Eu quero ter uma banda autoral, quero ter uma banda com uma obra, quero ter uma banda a longo prazo. Sim. Eu acho que a minha mentalidade dos caras do Detonautas sempre foi essa. Sempre foi a longo prazo, entendeu? Sim, isso faz uma diferença. Você tem que pensar em curto, médio e longo prazo, né? Você tem que estar ali... Sim. E nos shows vocês nunca tiveram essa noia de ter que tocar cover, porque se tocar só as músicas nossas, a galera não vai assistir o show. Digo no início. No início a gente fazia, sei lá, 10 músicas. O show nunca foi longo, né? Não adianta você fazer um show de 1h30 para quem nem... A gente fazia um show de 10 músicas e fazia uma versão, 2 no máximo. Então vocês botavam muita coisa de vocês. Muita. O Tico compunha bastante até hoje. O Neto, né? O falecido Neto também compunha. Eu dou meus pitacos quando chega uma música pela metade, né? Às vezes eu dou uma rabiscada com os caras. Sim. Enfim, a gente está sempre colaborando, né?